Muito obrigado. Yes. Posso começar? Sim, pode. Ok. Good morning, né? Bom dia, gente. Qualquer problema, vocês me avisam, por favor. É, então, eu vou apresentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer, então, ao convite do Dom e do Congresso, né, da comissão. É bastante importante, né, a preocupação da gente conversar sobre dimensões humanas, e eu já vou explicar um pouquinho o que são essas dimensões humanas, é, num congresso de psitacídeos, né, ou em outros congressos, enfocando num grupo de fauna, ou um grupo específico da nossa fauna. Então, eu queria agradecer e dizer que é um prazer estar aqui. É, Bom, então, só para apresentar, né, só para dizer onde eu estou, né, eu sou, então, professora da Universidade de Pernambuco. Então, aqui só para mostrar, né, aqui está o estado de Pernambuco, aqui no Brasil. E aqui, né, só para mostrar que nessa cor mais aqui os campi da Universidade de Pernambuco, ela está então em todos os estados, em todo o estado de Pernambuco, e aqui eu estou no campus de Petrolina, que fica bem no interior do estado de Pernambuco. Então dá para ver que estou bem aqui na Caatinga e no sertão, no extremo oeste de Pernambuco. Então a ideia hoje, né, assim, quando o Dom me pediu, né, para fazer essa palestra, é apresentar um pouco dos resultados que eu, juntamente com a Mônica Angel, Francine Schultz e Cláudia Martins, é, apresentamos num artigo também, né, com esse nome, Human Dimensions of the Reintroduction of Brazilian Birds. Tá? Esse artigo foi apresentado, ele está publicado na Frontiers in Conservation Science. Foi um número específico para as dimensões humanas de translocações, né? E aí a gente entende que as reintroduções também estão dentro desse, enfim, desse tipo de manejo, né? É, Então, quem quiser saber mais sobre as dimensões humanas de translocações e reintroduções, tem um número dentro da Frontiers in Conservation Science. Ai, desculpa, gente. Ai, acho que eu saí. Sorry. Aí, pronto. É, Pensando nas relações, né, entre humanos e aves, o que a gente tem muito, né, é a captura. Essas fotos são daqui da nossa região. Muito para. Aqui é um tipo de armadilha que é muito comum aqui, que eles chamam de açaprã. Então, aqui tem uma ave que fica como se fosse uma isca, né, para atrair uma outra ave que vem para cá, ó, ela vem para essa outra gaiola que está aqui, e aí a portinha aqui
né? Assim que ela entra, ela fecha. E muito para pet, né? Ou para comércio. Aqui só para mostrar, né? Aqui uma casa com 3 gaiolas. é, e aí aqui mais aproximado, então, 2 indivíduos de Eupsitula cactorum, que é dos psitacídeos, é o mais comum aqui na região e que vai ter, é endêmico aqui da Caatinga, vai ter muito, é uma espécie abundante, então vai ter bastante aqui na Caatinga e nas casas. Amazona estiva, que é o papagaio verdadeiro, no Brasil todo é uma espécie que é bastante comum em gaiola também, só que ela vem sendo, é, por exemplo, aqui na Caatinga, ela está cada vez mais rara, a gente já não vê tanto, porque ela já vem diminuindo a densidade bastante, tá? Aqui também, né, dá para ver que as gaiolas são bem pequenas, né? Aqui também mais um indivíduo de Eupsitula cactorum. É, Aqui, então, dá para ver que crianças, né, jovens, andam com as gaiolas. Aqui, um indivíduo de Tectocercus acuticaudatus, também preso, né? Aqui, provavelmente, ele não está preso, mas ele deve ter a asa cortada, né? Só para a gente identificar, né, esses conflitos, essas interações, né? Eles também caçam para alimentação. A gente fez um estudo aqui para analisar na Bahia, em Casa Nova, para perguntando, né, fazendo uma entrevista, perguntando quantas pessoas, né, perguntando para eles se eles os usos, né, e para as pessoas que se alimentavam, a gente perguntava por que que eles se alimentavam? E a gente teve uma resposta, né, de cerca de 30%, 25% a 30% se alimentavam por necessidade. Então, a maioria ainda se alimenta. Na verdade, hoje, o que a gente percebe é que a maioria vai se alimentar por uma questão cultural, né? Mais do que uma questão econômica, né? Por uma questão de necessidade. Pelas respostas, a gente percebe que eles têm uma memória afetiva, né? É, um, eles se reúnem, então é um petisco. Esse lugar, e a gente percebeu, inclusive, que na pandemia isso tendeu a aumentar, porque eles se reúnem, né? Então eles saem com a espingarda de pressão, né? E eles caçam, muitas vezes nem essas aves aquáticas que ficam muito próximo da vegetação, eles capturam muitas vezes sem arma mesmo, né? Eles conseguem capturar com uma ferramenta que eles mesmos produzem ali. Com ferro, eles pegam e pegam com a mão mesmo. E aí a gente encontra resquícios, né? Penas. Normalmente são os homens que a maioria das entrevistas mostram que são os homens que fazem essa caça e captura. Aqui a gente vê 2 meninos é, caçando, né, capturando as aves aqui com aqui eles chamam de baladeira ou bodoque. A gente conhece no Sudeste por estilingue, né, que é um dos primeiros. Aqui eles têm como um dos primeiros brinquedos que principalmente os meninos recebem.
As meninas me contam que elas tentam fazer esse brinquedo, né? Porque elas também querem ir com os meninos capturar. E aqui eu encontrei os meninos e aí eu fui perguntar, né? Eu vi depois eles pescando. E aí eu perguntei aqui um Nístalos maculatus e eles pegaram a carcaça para pescar piranha. Então, na verdade, o que a gente tem, né, é, aqui, né, mostra um modelo do NIROS de 2016, né, num livro, mostrando que as interações elas vão desde positivas até negativas nesses encontros com a fauna. E aí os impactos podem ser desde menores até severos, né? Isso varia com a frequência. E as aves, de um modo geral, elas tendem a ter menores impactos. Isso depende, da interação, porque normalmente esses impactos para os seres humanos, né? Para as pessoas, eu estou dizendo. Para as pessoas, elas tendem a ter menos impactos. A não ser, e aí, quando a gente fala dos psitacídeos, né, normalmente isso tende a ser, a gente tem uns poréns, porque as pessoas gostam, ao contrário dos mamíferos, né, as relações com as aves, elas tendem a ser, com as pessoas gostam muito das aves, né, pela cor, porque as aves, e aí com os psitacídeos, né, as pessoas interagem muito, né, porque os psitacídeos são inteligentes, né, então eles têm esse hábito de repetir, né, o que as pessoas falam. Então as pessoas têm relações muito próximas, né, e de muito, de amor, né, elas dizem. Enfim, não vamos julgar, né? A questão não é julgar esses sentimentos, né? Mas tem muitos sentimentos positivos, né? E com psitacídeos a gente também vê outras situações, às vezes, muito conflitantes, que é quando, porque muitos psitacídeos também se reúnem em grandes grupos, né? E aí, às vezes, atacam, né? Vão nas plantações agrícolas para se alimentar, né? E isso pode causar um prejuízo econômico, né? E aí isso pode causar um impacto negativo naquelas comunidades. Então, as dimensões humanas, né? Elas vão incluir as ciências sociais, né, é um olhar, né, para essas relações humanas através das ciências sociais para tentar entender essas relações e, com isso, a gente ter um ganho eh, nessas práticas de conservação. Então, as pesquisas nas dimensões humanas, o objetivo dessas pesquisas é tentar identificar e conhecer tanto os conhecimentos, também prever e a influência, né, dos conhecimentos, das ações, dos comportamentos, eh, inicialmente em relação à vida silvestre, à vida selvagem, mas, né, porque inicialmente ela foi pensada assim, nesse contexto da vida selvagem, mas hoje a gente vai falar em relação à natureza, então aos oceanos, a todo tipo de natureza. E aí, só para a gente entender de que maneira essas dimensões humanas vão influenciar na conservação, a gente tem que entender aqui uma teoria. eh, né, desse valor, crença e norma,
A gente tem que entender que os valores da pessoa, eles é que vão influenciar as crenças e as normas, e esses valores é, vão orientar, então, as atitudes, as normas, e aí isso é que vai orientar os comportamentos. Esses comportamentos são vários, né? A gente tem vários comportamentos, a gente consegue mudar os comportamentos, mas mudar os valores da pessoa é muito mais difícil, né? Porque esses valores normalmente são menos, né? É uma quantidade menor, mas eles são muito mais difíceis de mudar porque eles são arraigados. É, então, a gente precisa entender como eles são construídos, o que que interfere na construção desses valores, para a gente tentar mudar os comportamentos, né? É aí que as dimensões humanas tenta atuar, tenta entender. Eu peguei aqui um dado da BirdLife, né? Que a caça e a captura é responsável por 39%, é uma das causas de 39% de ameaça né, das aves ameaçadas no mundo inteiro. Então, a gente está falando, ok, não é a principal ameaça, mas se a gente for pensar que também agricultura, que desmatamento, que introdução de espécie exótica, também que mudança climática, fogo, tudo isso também é ação humana, a gente vai entender que a gente precisa lidar, quando a gente fala em conservação, a gente está falando de ação humana. Então, se a gente quer trabalhar com conservação de psitacídio, de qualquer grupo da fauna ou né, de qualquer grupo biológico, a gente vai ter que falar de pessoas e de comportamento de pessoas, né? E aí, também, na chamada da publicação, né, desse número da Frontiers, é, ah, foi colocado, né, também foi chamado a atenção de um grupo de especialistas da IUCN que estavam propondo orientações para a reintrodução, né, para ações, né, tanto de translocação quanto de reintrodução, que as orientações, né, é um guia com várias orientações, mas para resumir essas orientações, eles diziam o seguinte: a comunidade local ela precisa ações, ouvir essa comunidade local, ela precisa ser ouvida antes, durante e depois de qualquer ação de para o plano, né, para o projeto de reintrodução e translocação de qualquer espécie. Então, ouvir essas comunidades é fundamental para o sucesso dos projetos de reintrodução e translocação durante toda a fase do projeto. Então, antes, durante e depois, né? Isso que eles colocam. Então, no artigo, eu tenho que ir rápido, né? A gente teve algumas perguntas, a gente queria saber quantas ações os projetos tinham de dimensões humanas, quais ações eram, quando detalhadas elas eram, e como os coordenadores, né, como as pessoas dentro dos projetos viam essas ações. Então, a gente trabalhou com 8 projetos, tá? De reintrodução, sendo que 4 desses eram com psitacídeos, né? Amazona vinácea, Anandorhynchus learis, Cenopsitis spix e Guaroba guaroba.
A gente coletou os dados através de um questionário online. Desse questionário online, ele tinha 26 questões. A gente só conseguiu, é, dos 8 projetos, que respondessem, pessoas de 6 projetos. A gente não conseguiu respondente do projeto do Amazônia Vinácea e nem eh, do projeto do Crax, acho. Agora me desculpa, é que eu fiquei tão focada nos psitacídeos que eu esqueci do resto, mas tudo bem. E também analisando eh, os planos de ação, os planos nacionais de ação para a conservação. E aí eu vou contar um pouquinho dos resultados aqui para vocês olharem, né? Eh, Quantas ações, dentro dos planos de ação nacional a gente viu que eram relacionadas às dimensões humanas. Então, no total, né, a gente analisou 327 ações, dessas 30% eram relacionadas, né, no total, eram relacionadas às dimensões humanas. O projeto que mais teve ação relacionada às dimensões humanas foi o projeto da Anandorrincos Leari. Cerca de 48%, quase 50% das ações eram relacionadas às dimensões humanas, tá? Depois a gente vai ter a Cianopsita spix, porque daí é relacionado, né, gente? Então, aqui vai dar quase 30%. É, Quais ações eram identificadas, né, e quão detalhadas eram? A gente distribuiu essas ações em 7 categorias, tá? Então, educação ambiental e conscientização, políticas públicas e manejo, né, da vida, eh, aplicação da lei, infraestrutura infraestrutura, né, de um modo geral, comunicação e disseminação de informação, eh, aqui é melhora da vida, né, das pessoas, né, e pesquisa envolvendo dimensões humanas. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Então, o que mais agregou ações envolvendo dimensões humanas foi a segunda categoria, né, que envolvia o manejo do setor público. Então, eles ali eram áreas protegidas, eh, conservação do hábitat e restauração de áreas degradadas, corredores ecológicos. Vejam, tudo isso envolvem pessoas ou vivendo na área ou nas áreas ao redor, mas são ações que falam da área e não das pessoas que estão na área e que estão no entorno. Então, faltava um detalhamento, faltava envolver mesmo, pensar nessas pessoas, tá? As ações de educação ambiental e conscientização, elas tinham um baixo nível de detalhamento, tá? As ações, muitas ações, né, dessa aplicação da lei, né, de maior rigidez de aplicação da lei, e as ações que envolviam formas de alternativas e mais sustentáveis de melhorar a situação de vida das pessoas que envolviam, por exemplo, cultivo, a criação de abelhas artesanal, a produção de artesanatos, né, onde aquela espécie poderia ser um símbolo, né? É, Eram poucas, só foram encontradas nos projetos da Nandorrincos Leari e da Amazônia Vinácea.
e aí poucas envolviam pesquisa das dimensões humanas. Foi no projeto da Cyanopsitis pixie, que eu me lembro, acho que também na Anandorhynchus leari. Aqui, só para mostrar para vocês, o único projeto que previu um conflito da, da espécie com a agricultura, né, foi o da Anandorhynchus leari, porque eles previram que poderia haver esse conflito da espécie indo se alimentar do milho, né, das plantações de milho da região. E já previu também formas de prevenir o conflito com o ressarcimento dos agricultores, né? Esse foi o único projeto que previu isso, tá? Os questionários, as ações que foram citadas no questionário foram oferecer visitas públicas dentro do projeto, prover informação sobre as espécies é, em, em cartilhas, nas escolas, oferecer oportunidades de emprego para as pessoas da comunidade, fazer conversações para as pessoas terem mais informação sobre a espécie, facilitar a, 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 essa formação dentro de atividades dentro do projeto, por exemplo, o treinamento de de pessoas que pudessem trabalhar dentro do projeto, ou como monitores, ou como pessoas que pudessem trabalhar ali dentro do projeto, ou como, e também outra ação seria do cidadão ali que pudesse, da ciência cidadã, né, que pudesse também trabalhar. Acabando aqui, é, como que como que as pessoas poderiam participar, né, desses projetos, né? Dos respondentes, né, a maioria disse que eles poderiam participar diretamente do projeto através de recursos humanos, alguns responderam que eles poderiam proteger a espécie, outros disseram que de maneira indireta, através da ciência cidadã, e que a gente dividiu, né, isso em quatro categorias, e a quarta categoria era como correspondente. Embora, vejam, essa quarta categoria, para a gente entende que seria a mais participativa. Embora das respostas ela faz 21%, apenas dois respondentes citaram eles como corresponsáveis, tá? O que a gente percebe, eu já tenho que ir para o meu final, é que assim, quando é mais fácil a pessoa engajar no projeto quando ela se sente corresponsável, quando ela se sente ouvida, quando ela se sente dentro do projeto, né, ouvida e parte, né, como stakeholder, né, como como gestora também, né, desses projetos, né? Aqui dentro, aqui elas fazendo artesanatos com o licuri, né? E aqui no projeto Amazônia Vinácea, tá? Então, o que a gente, para concluir, né? A gente percebe que há esforços para envolver a comunidade local, mas são ações de um modo geral, aqui no Brasil, né, desses projetos de reintrodução, muitas vezes são ações que são isoladas e desconectadas, fragmentadas. Então, é uma ação de educação ambiental na escola,
não são ações para realmente envolver a comunidade local desde o início, inclusive, talvez muitos discordem de mim, mas é assim que a gente tem visto. As pessoas devem ser consultadas, inclusive antes, né? Se elas concordam, até para que você possa fazer um trabalho, se elas concordam com aquela introdução, com aquela reintrodução, com aquela translocação, né? Para que você entenda o que elas pensam sobre aquilo. Elas precisam ser consultadas, né? Isso aqui isso aqui agora, 2025, né, saiu na Nature, que o futuro da conservação é ouvir muito mais, né, do que a ciência, mas ouvir as pessoas, né, os pesquisadores de conservação estão fazendo isso, porque a gente precisa conversar com essas pessoas, né? Eu queria só, né, falar assim, no caso da Ararinha, do projeto da Ararinha, quando a gente publicou esse artigo, elas não estavam sendo soltas ainda. Agora, eu faço parte do conselho das unidades de conservação. É um conselho muito atuante. Eu também fiz parte do grupo que fez o plano de manejo. O ICMBio realmente agora ele está mais atento a essa participação das comunidades. Ali é uma comunidade muito atuante. O Hugo vai falar, né, depois de como aconteceu toda a reintrodução das ararinhas, mas ali eu acredito que alguns erros foram cometidos por não ouvir essa comunidade. Então a comunidade fica muito aflita. Então, por exemplo, com as ararinhas, elas foram. O Hugo vai contar melhor, né? Mas teve um problema de predação, por exemplo, por abelhas, africanizadas, por gatos ferais, né? O gato, a gente não sabe se eles não sabem se é gato que é doméstico que ficou, né, feral ou se é gato silvestre. Mas, de qualquer maneira, quando isso é levado para a população, eles não entendem. Eles não entendem como uma unidade de conservação, porque daí os pesquisadores foram tirar as abelhas. Os pesquisadores precisam fazer alguma coisa com aves de rapina ou com os gatos. E aí eles não entendem como uma unidade de conservação tira as abelhas. Ah, mas não é para conservar? Por que está tirando a abelha? Porque é simplesmente uma falta de comunicação, né? Eles reclamam para mim, mas eles não vêm tomar um cafezinho. Vejam a reclamação. Eles não chegam para conversar nem para tomar um cafezinho. E era uma coisa simples, né? Quem não gosta de sentar, conversar e tomar um cafezinho, né? É um cuidado que a gente tem de entender essas pessoas e valorizar essas pessoas, né? Então, esses dados aqui que eu estou falando para vocês é mais dessa vivência com eles, né? Eu quero agradecer. Agora eu acabei acelerando um pouco, mas assim, dizer que é importante considerar as dimensões humanas dentro dos projetos, dentro da conservação. Eu agradeço essa oportunidade. Eu sei que vocês estão muito interessados nos psitacídeos, mas trazer as pessoas junto aos psitacídeos é importante para a gente ter sucesso nos projetos de conservação. Eu espero que vocês tenham compreendido, estou à disposição para as perguntas, e aí está o meu e-mail, se alguém quiser conversar mais sobre isso. Obrigada. Eu vou tirar aqui a minha apresentação, né? Muito, muito obrigado. Thank you very